E vamos lá, aqui quem fala é Marcelo Laurindo. Estou ao vivo aqui para falar de um tema bem direto ao ponto, né? O medo do financiamento imobiliário. Isso mesmo, o medo do financiamento imobiliário. E vamos direto ao ponto. Por que estou fazendo esse vídeo sobre o medo do financiamento imobiliário? Justamente porque o que está acontecendo? Muitas pessoas, elas vêm, antes mesmo de perguntar sobre financiamento, elas já vêm falando sobre vários medos. Então aqui eu vou destacar nesse vídeo os sete medos principais que uma pessoa não faz financiamento imobiliário. Detalhe importante, o quinto é um dos mais que acontecem com as pessoas. Então fica aí no vídeo que você vai ver os 7 erros, ou melhor, né? Não digo erros, mas 7 medos, né, que as pessoas têm para fazer o financiamento bancário, sendo que o quinto é o que mais impactante. E chega de longas e vamos direto ao ponto. O primeiro medo que as pessoas têm bastante referente ao financiamento imobiliário ou bancário é o seguinte: é a incerteza do financiamento. A pessoa pode ter medo de uma situação financeira que mude, ou seja, capaz de não pagar as prestações do empréstimo, o que pode levar à perda do imóvel. Então, o primeiro medo que acontece, ela pensa o seguinte: poxa, eu vou me comprometer por um bom tempo, e se tiver algum problema e eu não conseguir pagar, eu vou perder o imóvel? Então, esse é um primeiro dos medos que a pessoa tem. E aí, o que eu falo para a pessoa? O que eu falo? O medo sempre vai ter, não adianta. O medo sempre vai existir. Se a pessoa ela vai adquirir um imóvel, se ela vai mudar de emprego, o medo está lá. Só que tem um detalhe: dependendo da situação que ela se encontra, ela tem que enfrentar esse medo. E detalhe, muito importante, esse medo você enfrenta praticamente sem fazer nada. Laurindo, mas como assim? Como eu vou enfrentar um medo praticamente sem fazer nada? É verdade. Como você enfrenta isso? Justamente, se você já está assistindo esse vídeo, você já está enfrentando o seu medo. Porque você vai ter não só conhecimento, orientação, saber o que pode acontecer de errado e você evitar isso. Então a melhor maneira é você enfrentar o medo. Como? Como eu falei, quase praticamente não fazendo nada, só assistindo esse canal aqui. E se você não é inscrito, então já se inscreve logo, porque praticamente toda semana tem vídeo novo. E esse exclusivo para vocês que têm medo do financiamento imobiliário. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar bem detalhado os 7 principais medos que as pessoas têm do financiamento imobiliário e vamos destrinchar ele de uma vez por todas. Se você tem medo do financiamento imobiliário, então esse vídeo é justamente para você. Você vai ter que se identificar. Se você se identificar com algum desses medos, pode escrever no comentário, que vai ser muito bom a gente saber lidar com eles. E se você descobrir um outro medo que não está nesse vídeo, comenta aí, que é bem provável que eu faça um vídeo exclusivo para você. Vamos lá, vamos continuar. O primeiro, como eu citei, é a incerteza da pessoa de não pagar as prestações. Ela tem uma incerteza. Segundo, Laurindo, qual é o segundo medo? O segundo é o endividamento excessivo. Vou até detalhar melhor. É assim, ó, o endividamento excessivo. A pessoa pode ter medo de assumir uma dívida grande demais e ficar presa a prestações mensais por muitos anos, o que pode afetar a qualidade de vida e sua capacidade de manter financeiramente mais saudável. Então ela tem esse medo também. Ela pensa assim, mas Laurindo, eu vou fazer um financiamento por 30 anos, só que a prestação eu não vou conseguir mais passear, eu não vou conseguir mais pegar aquele cinema, justamente por causa desse endividamento. Aí o que eu digo para as pessoas? Da mesma maneira do primeiro, só que daqui de uma maneira diferente. Depende da sua situação. Porque pense comigo. Da mesma maneira que você pensa na sua qualidade de vida financeira, entenda, a partir do momento que você fez um financiamento imobiliário, o imóvel é seu. O imóvel não é de terceiros. Tudo bem, o banco em si, ele é tomador do bem por causa que você não concluiu todo o financiamento. Só que o imóvel ali, ele é seu. Então, da mesma maneira que você fica projetando que, poxa, talvez a sua qualidade de vida talvez não seja boa, em virtude que você não vai ter aquele dinheiro para fazer outras coisas, entenda, você está tendo um teto. Ou até mesmo, em alguns casos, até para lazer. Ou também para investimento. Porque ou você fez um financiamento
para você comprar um imóvel para sair definitivamente do aluguel, esse é o ponto 1. Ou você fez um financiamento para você ter um lugar de lazer, exemplo, aqui no litoral, você vai comprar uma casa, um apartamento, uma kitnet, enfim, para você ter momentos de lazer. Ou terceiro, você adquiriu esse imóvel para uma questão de investimento, seja para você comprar nesse momento e depois você revender, ou para você alugar. Então entenda esse cenário. É isso que eu digo, ferramentas, né, para você enfrentar o medo. Você tem que conhecer pessoas que já passaram por esses cenários. Eu mesmo sou um exemplo e apanhei bastante, para falar a verdade. Se você já viu os outros vídeos meu, que eu falo aqui do como eu sofri no financiamento imobiliário, você vai ter essa certeza. Então é isso que eu quero te dizer. Perfeito? Vamos partir agora para o terceiro medo. E se você tiver algum medo, como eu estou ao vivo, pode fazer o comentário, vai ser um prazer imenso poder te responder. Vamos lá agora para o terceiro medo. Um medo que muitas das vezes a pessoa, ela nem precisa falar do financiamento imobiliário, ela já tem, que é o medo de perder o emprego ou perder a sua fonte de renda. Vou até detalhar aqui, peguei uma colinha, vou detalhar bem mais detalhado para vocês entenderem. Terceiro medo é o medo do emprego. A pessoa pode ter medo de perder o emprego e não ser capaz de pagar as prestações do empréstimo, né? Ou do financiamento, o que pode levar à perda da casa. Laurindo, como é que é aí, Laurindo? Eu também tenho esse medo. Eu tenho medo de eu assumir a prestação, fazer o financiamento, estou dentro do imóvel, só que agora, se eu perder o meu trabalho, como é que vai ficar? Então, pensa da seguinte maneira. Eu mesmo já passei por uma situação dessa. Eu passei. Então, você não está falando com um leigo. Eu passei uma situação dessa. Só que tem um detalhe. Não é nem questão de medo. Aconteceu. E aí? E aí eu tive que ir, como diz, né? Teve um programa aí que fala se vira nos 30, né? Talvez já viu isso daí. Eu fui me virar nos 30. Eu fui verificar maneiras de, novamente, ter uma renda para pagar as minhas despesas, as minhas responsabilidades. Só que assim, na época que eu fiz o financiamento imobiliário, eu fiz por uma necessidade. Eu mesmo fui e executei. Hoje, graças a Deus, está super bem. Então, entenda da seguinte maneira, a perda de emprego, isso serve para qualquer um. Para qualquer pessoa que tem o seu trabalho, seja CLT, que no caso é a carteira assinada, ela pode ter medo, a qualquer momento ela pode ser mandada embora. Se a pessoa é autônomo, trabalha por conta própria, também, só que é diferente. Ela pode acontecer alguma coisa com ela e ela ficar um período sem receber. E também, se ela tem uma empresa, também, pode ser que independente, né, não quero me estender muito, mas se é um comércio, se é vendas, enfim, não tendo vendas, também, ela pode passar por isso, ou seja, todos podem passar, mas é a maneira que você tem que enfrentar a situação que é diferente. É isso que eu digo, por isso que eu sempre falei, você tem que entender que o financiamento imobiliário, ele é um facilitador, ele facilita você a sair da situação e ir para uma outra, que é o que eu citei. Ou no caso de você comprar um imóvel para sair do aluguel, ou para lazer, ou então para investimento. Perfeito? E vamos seguir aqui para o quarto. Esse aqui já é um medo bem similar mesmo das pessoas, que é assim, ó, é a mudança das taxas de juros. A pessoa pode ter medo de que as taxas de juros subam e o resultado, suas prestações aumentem, o que pode afetar a capacidade de pagar a prestação. Isso aí, ó, é um medo que a pessoa ela pode até ter, só que quando ela vai fazer o financiamento imobiliário, se ela tiver, como eu sempre digo nos meus vídeos, ela tem um corretor que, além de ser, óbvio, né, além de ser credenciado pelo CRES, ele tem a experiência, vai orientar muito bem ela como fazer o financiamento imobiliário. Tanto é que antes mesmo de ela assinar o contrato do financiamento, ela vai receber uma planilha com todos os valores das prestações, desde a primeira prestação até a última. E também analisar qual foi o tipo de financiamento imobiliário que ela fez, qual foi a modalidade que ela fez, para que ela não tenha surpresas. Mas tudo isso é antes mesmo de a pessoa assinar o contrato. Prestem bem atenção. Então, esse medo é só um medo por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que você teve esse conhecimento, você nem precisa mais ter esse medo. Esse medo já cai por terra. Perfeito? Vamos dar continuidade agora. Se vocês estão ouvindo um cachorrinho latino,
É a minha cachorra, que acho que agora que começou a chover. Mas vamos dar continuidade do vídeo. Vamos dar uma continuidade aqui no vídeo. O que acontece? Vamos partir para o quinto. Justamente o medo, que eu falei que seria praticamente o principal dos medos. Que o que acontece? É a desvalorização do imóvel. Vou ler bem devagar. Quinto medo. Desvalorização do imóvel. A pessoa pode ter medo de que o imóvel caia. Eu vou explicar melhor. O que pode dificultar a venda do imóvel no futuro. Ou até mesmo deixar com a dívida maior do que o valor da casa. Eu vou explicar melhor. Qual é esse medo? É o medo da seguinte maneira. É a pessoa fez o financiamento, adquiriu o imóvel, só que o imóvel em si, em vez de valorizar, ele desvalorizou. Logo, né? O que ela está pagando até com prestação, enfim, não vai compensar. Isso aqui acontece por quê? E acontece em alguns casos sim. Mas como evitar, Laurinho? Vamos lá. Isso evita, como é que evita esse medo, né? Ou esse problema no caso? É a pessoa, vamos voltar algumas etapas. Antes mesmo de assinar o contrato de financiamento, antes até da simulação, ela ter feito, né, uma boa análise do que realmente ela quer para ela. Olha que interessante, presta bem atenção. Eu não falei para ela analisar a região, analisar o melhor imóvel, não. Eu falei, olha o que eu falei, o que ela quer melhor para ela. Por quê? A partir do momento que ela define bem o que ela quer para ela, automaticamente, tanto a valorização da localização ou até mesmo nas condições que ela tem para adquirir o imóvel vão ajudar esse problema não acontecer. Porque infelizmente, aí agora eu já vou, não é que eu vou fugir do assunto, mas eu vou colocar um assunto aqui que já é talvez o caso para um outro vídeo, mas é a verdade. Infelizmente, eu digo até uns 70% das pessoas, é o que acontece, elas vêm para visitar o imóvel, só que elas vêm com um desejo de terceiros, não é o dela. Elas vêm para querer comprar um imóvel, talvez até que elas nem se agradam, mas é para mostrar. Ou então é só para ter. Ela não tem uma base dela. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, o importante é você saber o que você quer para você. E isso evita muitos problemas. Muitos problemas. É muito melhor você comprar um imóvel que você tenha essa condição de pagar ele direitinho, depois de alguns anos até fazer um upgrade. O que seria isso? Adquirir até um outro imóvel, do que você acabar não fazendo isso e acabar talvez se prejudicando. Então esse é vai de bônus aí com uma dica, tá bom? Vamos continuar por os medos. Se você não é inscrito no canal, como eu te falei, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E dessa vez são os medos de fazer um financiamento imobiliário. Vamos partir agora para o sexto medo. Esse aqui é um dos mais clássicos dos medos de fazer financiamento imobiliário, que chama com B, né? Mas não é B de bom, não. É B de burocracia. O que seria isso, Laurinho? É aquela chatice de pedir vários documentos, ter que pedir vários, não só os documentos, como também vários prazos, uma demora muito excessiva e é como se fosse um ping-pong sem fim, em outras palavras. E as pessoas têm medo disso. Eu até detalhei, escrevi da seguinte maneira. A pessoa pode ter medo de que o processo de ter o imóvel ou fazer o financiamento seja complicado e demorado demais, o que pode fazer com que ela desista ou se sinta sobrecarregada com tamanhas exigências. Então é assim, o que eu digo para todas as pessoas que até me perguntam diretamente sobre isso, para tratar, né, no caso, esse medo. Qual é o antídoto? O antídoto é justamente deixar bem especificado para as pessoas qual é o procedimento que vai ser seguido para ser executado o financiamento imobiliário. E quais são os passos, tanto os dela, como também do imóvel, seja proprietário ou seja de um construtor. A partir daí, não é nada burocrático, é uma questão só de tempo. E, óbvio, controlar a ansiedade, que não tem jeito. Isso aí não tem jeito. A pessoa, ela pensa que a partir do momento que ela entregou o RG dela, ou o CPF, enfim, já está tudo pronto e no outro dia, ou no mesmo dia, ela já vai assinar o contrato. Não é bem assim. Existe um procedimento a ser seguido e um prazo estabelecido. O detalhe é, quanto mais estiver organizado, melhor. E como brinde aí para vocês, o que eu digo? Já deixe sua documentação meio que pré-pronta.
O que seria isso, Laurinda? É muito simples. Tem até vídeo no canal que eu falo qual é a documentação que é precisa para você fazer o financiamento imobiliário. Tem até um link, nesse vídeo mesmo tem um link. Você vai clicar nele e você vai ser direcionado para esses vídeos. Que dicas simples, e simples mesmo, de como é a organização, né, no caso, do financiamento imobiliário. E lá eu cito quais são as documentação que você precisa para que seja feito, né, a análise de crédito para aprovação do financiamento imobiliário. Mas, repito, não é nada burocrático. Tanto é que teve casos aí que já foram aprovados financiamentos em menos de 20 dias. Outros demoraram mais um pouco, mas depende da situação da pessoa. Mas não é nada burocrático, isso eu posso afirmar. Perfeito? Vamos agora para o 7º e último medo que as pessoas têm de fazer um financiamento imobiliário. Vamos lá. Esse aqui, espero que vocês não deem risada. Mas vamos lá, vamos lá. Se chama, eu até coloquei aqui de responsabilidade financeira. Deixa eu ver aqui direitinho. Tá assim, ó, tá, responsabilidade financeira. A pessoa pode ter medo de não estar preparada para assumir a responsabilidade financeira da sua própria casa, incluindo os custos de manutenção e reparos, impostos ou outras despesas associadas à propriedade. O que acontece? É assim, a pessoa, ela até fez um orçamento familiar, né, o pessoal, enfim, que ela ia conseguir pagar aquela prestação. Só que o que acontece? Quando ela assume mesmo a prestação, ela vê que não é só a prestação. Se for um apartamento, tem um condomínio, todos os imóveis vai ter o IPTU. Então ela cria um medo de ela não conseguir assumir aquilo. Por isso que eu disse, praticamente quase em todos os antídotos, vamos dizer assim, que eu falei aqui, que quando você define o que você quer, fica muito mais fácil o processo, porque você vai saber. E você vai saber se você vai ter condições de seguir naquele processo ou não, ou o que falta para você seguir. Tanto é que nos meus vídeos de imóveis eu sempre cito essa frase, sempre. O seu sonho só depende de você, justamente porque só depende mesmo. Porque a partir do momento que você coloca lá no papel, as coisas vão acontecendo. Tanto ou acontecendo só pelo fato de você escrever, como também vai acontecendo na sua mente. Você vai saber o que você precisa fazer e quais são os próximos passos. Você não fica parado. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, olha, escreve aí o que você está almejando. Não importa, escreva. A partir do momento que você escreve, você já tem uma noção, fica mais fácil. Até para mim aqui, conseguir alcançar um imóvel. Hoje mesmo, um rapaz perguntou, e na verdade ele ligou, falando da seguinte maneira: Laurinda, olha, eu sei que você vende um imóvel, tal, eu preciso disso, 2 dormitórios, tal, mas não estava muito detalhado. Eu falei, ó, detalha mais. Ele falou, eu não sei fazer isso. Eu falei, como não? Você não quer comprar um imóvel? Então você tem que me falar o que você quer. Quantas vagas de garagem, se é igual a distância da praia. Não é falar que é próximo da praia, porque próximo da praia é totalmente relativo. Qualquer imóvel, concordam comigo? Qualquer imóvel que esteja aqui no litoral, independente da cidade, desde Santos até Peruíbe, ou no caso aqui de Mongaguá, só o fato do imóvel estar aqui, ele já é próximo da praia, porque ele já está na praia. Agora, você tem que determinar o seguinte, quantos metros? Aí é diferente, porque a partir do momento que você fala, ó, eu quero a 500 metros, perfeito, eu mesmo, ou como qualquer outro dos meus amigos que trabalham também como corretor ou imobiliário, já vão saber na hora. Os imóveis que, nesse caso, os imóveis são esses. Agora, próximo da praia é uma palavra um pouco assim, melhor de uma palavra, uma frase, mas meio vago. E aí, muitas vezes, quando a gente apresenta, a pessoa fala, mas não é isso. Então, aprendam. Já fala logo a distância. Fica muito mais fácil, tanto para você, como também para a gente que está aqui desse outro lado. Perfeito? Aqui fala Marcelo Laurindo. Esse aqui foi um vídeo um pouco direto ao ponto para ajudar as pessoas em relação aos medos. Se tiver qualquer dúvida, por favor, faz um comentário. Vai ser um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas. Desejo a você paz, sucesso, tudo de bom. Tá, para você e para sua família. Vou deixar no link aí na descrição do vídeo, links, tanto como eu falei anteriormente, links para a pessoa saber sobre financiamento imobiliário, como também um e-book grátis, com dicas incríveis de como adquirir um imóvel aqui no litoral. Vai lá, você vai receber ele totalmente grátis, custo zero. Lá tem dicas que eu sempre coloquei, até minha experiência própria, para ajudar você a realizar o seu grande sonho, que esse é o objetivo principal. E bora lá, como eu sempre digo, cada dia
melhor. Fiquem com Deus. Segue aí.